Olá, nono ano. Então, a professora Marcele, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Hoje nós iremos fazer a correção do exercício número 7, tá? Então, peguem essa atividade aí. Para a gente corrigir essa atividade, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então, esse é o vídeo, parte 1, da correção do exercício número 7. A primeira questão pede para você falar quanto tempo durou a República da Espada e por que recebeu esse nome. Gente, a República da Espada ela vai desde a época em que foi instalada a República no Brasil, que foi justamente o ano de 1889, e vai até 1894, quando começa uma segunda fase dessa primeira república, que foi a República Oligárquica. Mas por que foi chamado de República da Espada? Porque foi um período em que justamente 2 militares governaram o Brasil, tá? A segunda questão pede assim: como estavam organizados os poderes no Brasil de acordo com a Constituição do Império? Quando o Brasil ainda era uma monarquia, o Brasil foi dividido aí, né, no caso, em 4 poderes: o poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, que dava poderes supremos para o imperador. E o que mudou com a Constituição de 1891? Com a República é eliminado aí o poder moderador, então fica só 3: o legislativo, o judiciário e o executivo. A quarta questão pede para você falar como podemos afirmar que a Constituição assegurou o direito de voto à maioria da população. Podemos afirmar, né, que deu direito de voto à maioria da população brasileira? Não, gente. Embora a gente possa dizer assim que a Constituição ampliou o número de eleitores porque tira ali, né, aquele voto censitário, isso não deu direitos amplamente a todos, porque muita gente já ficou excluída, como mulheres, né, a população ali analfabeta, alguns grupos religiosos, alguns grupos também militares, como os soldados, tá? Então, muita gente ali ficou de fora. Explique por que a política econômica de Rui Barbosa resultou no aumento da inflação. Gente, vamos lembrar lá da política de encilhamento. O Rui Barbosa, na época ministro, ele acabou fazendo, né, um projeto para justamente melhorar a economia, e ele concedeu empréstimos para as empresas. Porém, o que aconteceu, né? Muitas empresas fantasmas foram criadas, e aí isso fez com que ocorresse no Brasil um aumento na inflação, por isso um encilhamento aí, tá? Vamos lá. Sexta questão. Pede para você falar como que se explica a reação violenta às medidas sanitaristas por Oswaldo Cruz. Gente, nós sabemos que para modernizar o Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz foi convocado aí pelo presidente Rodrigues Alves para justamente controlar naquela época, né, justamente uma doença que estava se propagando no Rio de Janeiro, a varíola. E aí eles instituíram, colocaram aí uma vacina obrigatória na população, onde esses grupos não tinham informações para que serviam. Muitas vezes eles eram acompanhados, né, essas pessoas que iam aplicar a vacina eram acompanhados de soldados para adentrar as casas das pessoas. Então isso resultou ali, gente, para a população, um grande medo e um receio, né? Por isso que gerou muitas revoltas também. E a gente fala que foi um ato aí de, muitas vezes também aliado à violência. A sétima questão. A reforma urbana no Rio de Janeiro foi realizada no governo de qual presidente? No governo do presidente Rodrigues Alves. Ela beneficiou toda a população carioca? Não, gente, porque a população mais pobre, por exemplo, ela ficou ali, foi a mais prejudicada. Porque elas tiveram que sair das suas casas, muitas vezes tiveram suas casas destruídas, e elas foram para lugares muito mais afastados. Oitava questão. Na verdade, eu repeti, né, aqui, de novo uma sétima. Então, a gente vai para essa segunda sétima. Explique o que foi a revolta da Chibata. Foi uma revolta que foi provocada ali entre os marinheiros, que recebiam castigos físicos, né?
e também eles estavam lutando por melhorias salariais, melhores condições de trabalho. A oitava questão, de fato, né, pede para você falar quais as condições de trabalho dos operários brasileiros no século XX. Gente, os operários tinham uma condição muito precária. Eles trabalhavam muito, tinham uma jornada de trabalho muito extensa e recebiam pouco. Não tinham direitos, não era permitido greve, não era permitido sindicato, inclusive o sindicato acontecia de forma clandestina. Para quem promovia, fazia a greve, isso era considerado um crime. Nona questão. Que aspectos da sociedade brasileira no passado levaram as pessoas a associar os líderes messiânicos? Gente, aquela população, muitas vezes, né, a população mais pobre, ficou, de uma certa forma, esquecida, né, em relação ao amparo social, né, que deveria vir do governo. Então, pelo fato, né, dessa população estar um pouco esquecida, muitas vezes, e aí eles chegam com esses líderes religiosos, né, como o Antônio Conselheiro, que levavam palavras de esperança, né, de aconchego, falando de um amanhã com esperança, de uma vida melhor. Então isso fez com que muitas pessoas acabassem, né, acreditando tendo muito mais esperança de uma vida melhor, e aí isso aliou aos movimentos que nós vimos que tinham um caráter messiânico, que foi justamente a revolta ali, a guerra de Canudos e a de Contestados. A 10ª questão pede para você ler um pouquinho o texto lá de uma letra de uma escola de samba, que é chamado Mestre dos Mares, é o nome da canção. E aí pede para você destacar o trecho em que os atores se referem ao sofrimento dos marinheiros submetidos aos castigos físicos. É justamente naquela parte aqui onde eles falam, né, rubras castas jorravam nas costas dos santos entre cantos e chibatas, porque a gente sabe que eles apanhavam, né, inundando o coração do pessoal do porão. Então, olha só, né, então justamente isso aí é bem fácil pra gente identificar nessa canção. Letra B, descreva a imagem de João Cândido. Como é que João Cândido ele era descrito aí nessa canção? Lembrar que o João Cândido ele foi um líder dessa revolta, tá? Então ele, gente, foi um líder aí que lutou por melhorias no grupo pelo fato, né, muitas vezes alguns historiadores acreditam que pelo fato de ele ter sido, né, ali ter sido um líder negro, ele não foi lembrado como um herói, ele foi muitas vezes esquecido e que não foram, né, construídos a ele, por exemplo, monumentos históricos, né, colocando ele como uma figura de importância. Letra C. Que estrofe da canção serve como bandeira de luta pelas outras revoltas ocorridas no Brasil? Quando ele fala aqui, ó, glória aos piratas, né, as mulatas, as sereias. Aí mais adiante ele fala aqui, ó, glória às lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem monumento às pisadas dos cais, tá? Vamos lá, letra questão 11. Qual é o tema principal da charge que a gente observa aqui? Aqui a gente observa, ó, cara de uma roupa bem aqui, né, de São Paulo e o outro Minas Gerais. E aqui a gente observa um outro, né, de forma minúscula, como se estivesse pedindo aula. Então, gente, a charge aí, ela está ironizando a República do Café com Leite, um revezamento na política entre mineiros e paulistas, que estão representados aqui no cargo da presidência. E esse aqui justamente representa, né, os outros grupos dos outros estados que também queriam participar, né, a disputar um cargo aí, mas não conseguiu. A 12ª questão. A República Oligárquica também foi conhecida como República dos Coronéis. Explique por que esse período da história recebeu esse nome. Primeiro, gente, porque os fazendeiros, conhecidos como coronéis, tiveram grande influência na população naquela época. E a gente fala coronéis porque, como nós vimos na aula de história, muitos desses fazendeiros,
Eles nunca, né, serviram ali no exército, foram militares, porém eles compraram esse título, por isso foram chamados de coronéis. E aí, pelo fato, né, de eles terem poder aquisitivo, porque a economia naquela época era uma economia agrária, então eles acabavam tendo ali um poder muito grande na sua localidade. Então eles influenciavam a população a votar ou a apoiar no candidato que aquele coronel estava apoiando. 13ª, você observa, né, essa tabela aí com os dados dos produtos que eram exportados ali no Brasil nos primeiros anos da República. E aí pede para você falar o que se pode observar quanto à exportação do café de 1891 a 1910. Olha só, a gente observa que de 64,5 caiu para 51,3, então teve uma queda aí, né, nessa exportação. Letra B. Relacione os dados sobre a exportação do café ao Convênio de Taubaté em 1906. Se a gente observa que nesse período houve uma queda, o Convênio de Taubaté foi justamente para tentar aí impedir vamos dizer, um prejuízo para os cafeicultores. O convênio foi justamente para que o governo federal comprasse, vamos dizer, o excedente daquele café que não foi vendido, certo? E a letra C pede para você falar entre 1891 a 1910, o Brasil exportou diferentes produtos. De acordo com os dados disponíveis, quais produtos foram mais significativos aí? A gente observa que, de um lado, estava a borracha, que tinha uma quantidade que observa que ela estava até crescendo, né, essa exportação, e do outro lado também a gente observa aí o açúcar, que também teve, na verdade aqui o açúcar teve uma queda, né, mas tivemos também o cacau, que teve também cresceu aqui. Mas, gente, vamos dizer, em relação à exportação significativa que a gente teve aí pelos ciclos econômicos no Brasil, a gente fala muito sobre o café, sobre o açúcar, sobre a borracha, tá? Letra D. A exportação desses produtos regrediu ou avançou durante o tempo mostrado no quadro. A gente pode observar que da borracha aumentou e do açúcar diminuiu, tá? 14ª questão. 14ª a gente vai fazer a correção no próximo vídeo, tá bom?